sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Gestão Empresarial. Nesta aula nós vamos trabalhar o item 10 do seu material e falarmos sobre os métodos de elaboração de cronogramas e fluxogramas. Vamos lá? Bem, o cronograma literalmente é uma disposição gráfica de tempo que será gasto literalmente para realizar alguma tarefa, alguma meta, algum tipo de perspectiva de tarefa que o trabalhador tenha, que você tenha, ou que a empresa tenha, ok? Então a gente pode utilizar um cronograma para estabelecer qualquer tipo de ação e que tenha um prazo para ser realizada, ok? Você pode até mesmo colocar ali um status para acompanhamento e tudo mais. Ela auxilia muito, o cronograma auxilia muito no controle e gerenciamento de ações e permite também de forma rápida a visualização e o andamento dessas tarefas ou desses itens, ações que você pode estar delimitando literalmente no seu cronograma, ok? Quanto à etimologia, só para a gente compreender algumas coisas importantes, tem origem lá no grego, onde crono significa tempo e, obviamente, grama significa alguma coisa escrita ou desenhada, por exemplo. Então, nesse sentido, um cronograma é uma coisa escrita, desenhada, que tem um tempo específico para ser cumprido, ok? O cronograma, então, é uma representação gráfica que tem um tempo investido em determinada tarefa, um projeto, segundo tarefas, por exemplo, a serem executadas no âmbito desse cronograma. Aqui um exemplo só para a gente visualizar de cronograma. A gente pode fazer cronograma para qualquer coisa. Aqui é um cronograma, por exemplo, de um planejamento geral de um evento, né? Então a gente pode ter aqui os dias que vão ser realizados esses eventos, os horários específicos que vão ser realizados cada uma dessas etapas e em cada dia o tipo de sessão ou tipo de ação específica com os horários para coffee break, com os horários específicos também para almoço. E aí eu quero que você entenda que dá para adaptar isso aqui para qualquer tipo de ação relacionada à área de saúde e segurança do trabalho, ok? Eu posso realizar um cronograma, então, que vai ser o cronograma de ações que vão estar lá no PPRA, no PCMSO, por exemplo, ou se surgirem outros programas, como está acontecendo aí atualmente nas atualizações das normas regulamentadoras, ok? Pode existir, então, um cronograma, você pode elaborar um cronograma de treinamentos a realizar com aquela empresa. Então, esse cronograma de treinamentos vai ter lá o número de itens, qual é o treinamento que vai ser realizado, pode colocar a carga horária, a data a ser realizado e depois um status, qual vai ser o período que vai ser realizado, ok? Então, nesse sentido, nós podemos ter também um cronograma mais elaborado que tem um gráfico ao lado. E esse gráfico ao lado mostra literalmente uma linha do tempo para cumprir esses cronogramas de maneira específica. E você pode, obviamente, conhecendo um pouco mais a ferramenta aí Excel ou planilhas, por exemplo, lá do Google, você pode elaborar uma planilha dessa que tenha literalmente de forma gráfica para todo mundo poder acompanhar. E o que é então um fluxograma, professor? O fluxograma é uma representação gráfica também que descreve os passos e as etapas sequenciais de uma determinada tarefa, de um processo ou de um procedimento, ok? Grave, procedimento passo a passo, tem um passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ou uma tarefa que tem um passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e aí vai. Eu posso desenhá-la em forma de fluxograma, ok? Então eu posso descrever de maneira textual, descrevendo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, que vai, obviamente, às vezes, dependendo do procedimento, da tarefa, que vamos lá desenhar do trabalhador, por exemplo, para executar uma soldagem, por exemplo, uma tubulação, ele vai ter que seguir o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 para realizar aquela soldagem, ok? E, obviamente, as análises de risco antes disso, a avaliação do risco da tarefa. E, nesse sentido, também, você pode ter isso escrito, que vai facilitar, vai dificultar, às vezes, o processo de levar tempo para o trabalhador entender aquilo, ou você pode estabelecer também isso de forma gráfica. E aí, por isso que existe o fluxograma, ok? O fluxograma, então, nesse sentido, ele é uma das ferramentas da qualidade. Por isso que é importante a gente entender esses aspectos e também saber utilizá-lo, porque muitas das vezes você vai ter a oportunidade de ler esse procedimento, ler um fluxograma. E a partir daqui você vai ter os subsídios importantes para poder ler e também escrever um cronograma, ok? Desenhar. Então é importante que o fluxograma ele é composto de figuras, e essas figuras geométricas, cada um tem um significado importante. Mas lembre-se que existe um padrão gráfico a se seguir. Você não pode desenhar de qualquer forma, existe um padrão gráfico a se seguir de maneira internacional, então um fluxograma que você pegar de fora do Brasil, ele vai ter a mesma leitura de um fluxograma de dentro do Brasil, ok? Vamos lá, as principais funções de um fluxograma é melhorar a compreensão dos processos, ok? Mostrar como as atividades e rotinas de trabalho devem ser desenvolvidas na organização, e identificar problemas e gargalos também que geram desperdício, por exemplo, ok?
O fluxograma, quais são os princípios? Princípio da evidência, onde não aceitar nada como verdadeiro enquanto não for convencido do modo, literalmente, a procurar evitar precipitações. O princípio da análise, que é fracionar as dificuldades em tantas partes quando forem necessárias para poder estratificar e analisar aquele item. O princípio da síntese, que é pensar ordenadamente nos fatos. O princípio relacionado também nesses fatos simples até chegar aos mais complexos. E o princípio da enumeração. A enumeração é fazer a enumeração de forma a entender tão completa as revisões de forma detalhada, certificar-se também que nada foi omitido ou esquecido. Então, esses princípios vão ajudar você a elaborar o fluxograma. E aqui alguns exemplos para você compreender dessa dinâmica. Então, eu tenho aqui esse símbolo, que tem as bordas arredondadas, os lados arredondados, que ele vai servir de terminal. Ele pode ser, então, o início e o término de um fluxo, ok? Pode ser também uma bola, um círculo, ok? Esse símbolo é o único que pode ter esse ou uma bola, que significa o índice de início ou de término, ok? Ele pode ser uma bola, mas porém é ideal que você utilize essa configuração, porque a bola vai significar outro tipo de ação também, como a gente vai falar. Então, o retângulo vai servir de processamento, um documento ele vai ter esse S aqui deitado, um documento ele vai ter essa marcação lateral, uma decisão que é uma pergunta, eu vou utilizar o losango, ok? Nesse sentido, sempre que tiver uma dúvida, eu vou utilizar o losango. Um preenchimento, um ponto limítrofe, por exemplo, um microcomputador, eu posso utilizar isso como entrada ou saída de dados, um arquivo definitivo, então um arquivo, uma pirâmide ao contrário, um arquivo provisório, por exemplo, uma pirâmide ao contrário com as linhas tracejadas. Os símbolos, as setas, vão significar o fluxo de processo, para onde que vai cada tipo de informação, ok? O círculo, como eu disse, é um fluxo conector, que significa, por exemplo, o seguinte: deu mais de uma página esse fluxograma. Então, o círculo vai significar aqui acaba essa página e eu vou fazer a conexão em outra página nesse tipo de sentido. Por isso que eu falei do círculo anteriormente, ok? Conector de página, os conectores de página também com fluxo, XY, os teleprocessamentos e quando você tiver uma atenção pode utilizar aí o jogo da velha. Os volumes em geral, o quadrado, a fita métrica, que é esse círculo que tem literalmente aqui o traço embaixo, o disco e informações adicionais, ok? Então, entrada e saída eu posso utilizar as setas de entrada e entrada ou somente saída. Os términos de fluxo, então, chegar no fim, lembra do símbolo, ou, obviamente, em outros tipos de ações, como, por exemplo, destruição daquele material. Os conjuntos de documento, quando eu tiver mais tipos de documento, então aqui eu tenho uma série de documentos, aqui eu tenho outra série de documentos, um nome de documento com um número de vias, por exemplo, eu posso aqui delimitar o número de vias de maneira específica, e aqui um exemplo de um fluxograma preenchido. Então, o fluxograma de adiantamento de salário, por exemplo, eu tenho aqui as delimitações, que essa parte do fluxograma está relacionada ao funcionário, essa parte ao departamento pessoal e essa parte à seção de pagamento ou financeiro daquela empresa. Então, inicia como solicitação de adiantamento salarial pelo funcionário. Funcionário solicita preenchendo documentos. Lembra do símbolo? Lembra do símbolo? E a seta aqui indicando a sequência. E aí vai levar esse documento lá para o departamento pessoal. O departamento pessoal vai fazer uma análise, lembra da análise? Vai fazer análise, vai fazer um questionamento. Essa análise está sendo feita antes do dia 20 do mês? Sim. Se sim, ele vai voltar esse documento para o funcionário vai ter que preencher e arquivar, ok? Se não, ele vai mandar esse documento internamente até o arquivo. Ok? Então, nesse sentido, existe o questionamento. E a partir desse documento que fica somente com ele, vai para o setor de pagamento. O setor de pagamento ou seção de pagamento vai registrar o valor solicitado para o pagamento daquele trabalhador. Por exemplo, vai emitir o cheque ou contra-cheque ou o depósito bancário, vai fazer o arquivo do documento e vai comunicar, obviamente, o trabalhador que vai acabar esse fluxo. Então, de maneira bem gráfica, você já consegue entender. Imagina eu desenhando, escrevendo todo esse processo que deverá estar escrito e resumido em uma forma de fluxograma, ok? E aqui a gente tem, por exemplo, uma manutenção de equipamentos. Olha a grandeza de informações que a gente tem aqui nesse fluxograma. Ok? Então o fluxograma pode ser simples, resumido, mas quanto mais completo, melhor, porque ele vai atingir aquele objetivo, literalmente, dos princípios do fluxograma. E aqui um outro tipo de fluxograma mais limpo, eu tenho o início, eu tenho o fim, ele vai, obviamente, ter algum tipo de questionamento, se sim ou não, se não, vai seguir a outro questionamento, se não, a outro questionamento, enfim, e nesse sentido, então, eu quero que você entenda e tenha esse material disponível no seu
material didático justamente para você compreender como escrever, ok? Mas lembre-se, vou escrever um fluxograma, o que eu faço? Passo a passo. Tem que ter um passo 1, passo 2, passo 3. Então, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. E nesse sentido, então, eu vou escrevendo esse fluxograma, ok? Vimos então nessa aula o item 10 do seu material, métodos de elaboração de cronogramas e fluxogramas. Espero que você tenha compreendido esse processo, porque a leitura literalmente dos fluxogramas é bastante importante, porque você pode já entrar numa empresa que tem os processos já escritos, ou você pode entrar em uma empresa que seja demandado para escrever os processos. E nesse sentido, você vai ter que elaborar fluxogramas também de trabalho e também cronogramas para o seu trabalho, ok? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.